No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ótima segunda-feira para você. Hoje é dia 1º de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Sejam todos bem-vindos. Bom, Minuto da Unicidade, nesse mês de abril, completa 7 anos. Em 2017, em abril de 2017, eu iniciava este projeto de anunciar, fazer pequenos áudios falando que Jesus é Deus. Um desafio nesses 7 anos para se permanecer quase que de forma ininterrupta. É claro que ao longo desses anos tive muitos problemas, privações, dificuldades, vontade realmente de desistir, mas é um projeto, creio eu, que começou no coração de Deus e por isso chega aos 7 anos. Vamos chegar a 8, 9, 10, se Deus quiser e permitir, a gente continua. A cada dia que passa, os desafios permanecem e a gente vai, dentro da medida do possível, perseverando. Então, parabéns para você que tem a oportunidade de acompanhar a unicidade de Deus aqui no nosso programa. Deixa eu dar boas-vindas também a você que chegou agora no YouTube recentemente, vindo pelo vídeo do debate, que já passamos de 40 mil visualizações, debate entre o pastor Silas e o pastor Gilberto Lopes Gonzalez. Aqui estamos nós, pastor João Carlos também, pastor Pedrão, participaram desse debate marcante, um debate até certo ponto antigo, mas que foi muito interessante poder ouvir os debatedores falando acerca do assunto. Eu estava lá, fui testemunha ocular, e não somente testemunha ocular, mas fui também um dos responsáveis, um dos idealizadores desse debate aí, a organizar tudo, enfim, e a tentar trazer o pastor Silas para esse debate. Foi uma tarefa, mas com a ajuda de Deus, da rádio, a rádio foi fundamental para a construção desse debate. Foi uma benção. Bom, hoje é dia 1º de abril, o dia da mentira, O pessoal faz muita pegadinha, conta muita história, É um dia que realmente ficou marcado, O Dia Internacional da Mentira. Pois é, Pelo menos no jargão popular é assim que se fala do dia 1º de abril. O Senhor Jesus, indo na contramão, ou melhor, contrariando, Ele não tinha pacto, trato nenhum com a mentira. Ele é a verdade. Ele disse para os judeus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou para os judeus. Fica uma pergunta, João 8,32, eu faço essa pergunta no livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Esse livro, para você que acompanha no YouTube, tem na descrição o link de compra dele. Você, nesse aniversário do Minuto da Unicidade, que nesse mês de abril, principalmente, precisa muitíssimo da tua ajuda, muito, você não tem noção de quanto precisa, você pode adquirir o Minuto da Unicidade para apoiar esse ministério e tomar conhecimento de pelo menos uma pequena parte do que nós abordamos aqui. Uma parte significante, melhor dizendo. Então ele diz para os judeus, ele fala para os judeus: e conhecereis a verdade vos libertará. Muito forte essa palavra, inclusive, para os judeus, que os judeus, você sabe, eles detêm, foi um povo escolhido, um povo chamado para proclamar as verdades de Deus, proclamar a palavra de Deus. O povo judeu é o povo referência na terra, é o povo que Deus chamou para essa função, o povo escolhido para falar do eterno para as nações. E o Cristo, o Messias, vem e diz para eles que eles precisam ser libertos. Não somente isso, libertos através de uma verdade, que eles estavam aprisionados e escravizados fisicamente pelo Império Romano, que era
superpotência da sua época, isso não resta a menor dúvida. A história diz o poder de um dos maiores impérios bélicos do mundo. Não havia uma nação que Roma não dominava naquele período, era quase tudo, um gigantesco império. E se tivesse alguma nação rival, iria sucumbir ao Império Romano. E Jesus chega para eles e fala: vocês precisam ser libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que o Senhor Jesus, como nós sabemos, não era uma libertação física. Ainda não, porque a libertação física que o Messias vai trazer só lá naquele grande dia, no dia em que ele soube julgar as nações, como nós sabemos. Havia algo que eles precisavam entender, porque você pode estar preso fisicamente, mas a sua mente, o seu coração, o seu espírito estando livre é o mais importante. É o mais importante. Quantas pessoas que conheceram a Cristo e se tornaram libertas de opressão maligna, de escravidão espiritual, estiveram livres mesmo sofrendo os piores embates, as piores perseguições do Império Romano. Isso é fato. Então, meus queridos irmãos que estão acompanhando o Minuto da Unicidade nesta segunda-feira, eu quero falar da verdade. Você pode pertencer a alguma religião, você pode até se sentir livre, mas a verdadeira libertação, a libertação da alma, do espírito, está em conhecer a verdade. A verdade que é Cristo. Ele mesmo fala para os seus discípulos, lá em João 14, verso 7, ele diz para os judeus que precisavam conhecer a verdade para serem libertos. Aos seus discípulos eles falam: olha, a verdade sou eu. A verdade sou eu. Então, qual é a verdade que os judeus precisavam saber? A verdade de como encontrar a fórmula para se libertar do Império Romano? E o apóstolo Paulo, ele fala: portanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Converteram a verdade em mentira. Romanos capítulo 1, verso 25. Então pegaram a verdade que é o primeiro e o último, e deram um segundo lugar para ele, uma mentira que inventaram em Roma a partir do concílio de Nicéia, ganhou força, mas isso começou lá no final do primeiro século com Tertuliano. Essa mentira de Roma precisa ser combatida. E o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz mais: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Se o Pai, como ele sempre diz, e os teólogos dizem que o Pai estava lá em cima, como que ele diz ninguém vem? Ninguém vem, pode ler lá, João 14, 6, ninguém vem ao Pai. Essa é a verdade que as pessoas precisam conhecer. Quando Jesus diz eu sou a verdade, preste bem atenção, já estou terminando. Ele fala no artigo definido, eu sou a. Quais são os artigos? Lembra? O, as, uma, não é? Eu sou a, ou seja, quando é a, define, não tem outro além. A, é exclusivo. Eu sou a verdade. Ele não falou de uma verdade. Ele se apresentou como sendo a própria verdade. E isso é muito importante nós conhecermos. E essa é a proposta do Minuto da Unicidade, que completa 7 anos nesse mês de abril. Falando dessa verdade. Qual é a verdade? Jesus é o único Deus verdadeiro. O Filho, diz lá, 1 João capítulo 5, verso 20. O Filho de Deus veio e nos deu entendimento que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a verdade, que é Cristo, ela não é somente a verdade, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se Jesus é o verdadeiro Deus, ora, não tem outro além dele. Não existe outro além dele. E essa é a proposta do Minuto da Unicidade que você precisa conhecer. Na descrição do vídeo, volto a dizer, aqui para você que acompanha no YouTube, tem lá o link para você adquirir esse e-book, Jesus, o único Deus verdadeiro,
a maior revelação da Bíblia. De autoria de Tony de Souza, esse que vos fala, e você vai saber mais e também uma forma de apoiar esse ministério. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.